Es un verdadero privilegio en el nombre de Jesucristo estar delante de una audiencia tan especial É um privilégio, diante de Jesus Cristo, estar frente a uma audiência tão especial para trazar nuevamente la palabra del Señor. para estudar outra vez a palavra do Senhor. Nuestro primer tema, estudiamos la historia desde la perspectiva bíblica. No primeiro tema, nós estudamos a história desde a perspectiva bíblica. El día de hoy estudiamos la historia moral de la humanidad también desde la perspectiva bíblica. Hoje nós vimos sobre a história moral da humanidade também desde a perspectiva bíblica. Y el día de hoy, en esta ocasión, nosotros vamos a estudiar E nessa ocasião nós vamos estudar el encuentro y oposición entre dos reinos. o encontro e a oposição entre dois reinos. Una oposición en donde solamente uno gana la victoria. Uma oposição onde somente um ganha a vitória. No existe forma alguna de cohabitar en paz. Não existe nenhuma maneira de que coabitem em paz. Y al descubrir cómo operan estos dos reinos, E ao descobrir como operam esses dois reinos, nosotros vamos a tener una idea de cómo opera la justicia de Cristo en nosotros. vamos ter uma ideia de como opera a justiça de Cristo em nós. Vamos entonces a arrodillarnos para orar. Então ajoelhemos para orar. Nuestro bendito, santo y buen Padre Celestial. Nosso bendito, santo e bom Pai Celestial. Por favor, Señor, en el nombre de Jesucristo, Por favor, Senhor, no nome de Jesus Cristo, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu con poder te impedimos que envie seu Santo Espírito com poder para cumplir la promesa eterna de tu pacto, para cumprir a promessa eterna do teu pacto, en la cual todos, Señor, te conocerían, no qual, Senhor, todos te conheceriam, desde el más grande hasta el más pequeño de ellos. desde o maior ao menor deles. Háblanos de manera individual, Fala-nos de maneira individual. instruye nuestras mentes y corazones, Instrui nossas mentes e corações. regálanos el contemplar a Cristo Presenteia-nos com contemplar a Cristo y transfórmanos de gloria en gloria a su e semejanza. transforma-nos de glória em glória, segundo a sua semelhança. En el nombre de Jesús y por su poder. No nome de Jesus e pelo seu poder. Amén. Amém. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Por favor, abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos. Y vamos a comenzar a leer en el capítulo número 5 Vamos começar a ler o capítulo 5. y el versículo número 20. Capítulo 5, o verso 20. La palabra de Dios dice así: Assim diz a palavra do Senhor. pero la ley se introdujo Mas veio a lei para que el pecado abundase. para que a transgressão abundasse. Necesitamos hacer una pausa y analizar cuidadosamente este texto. Precisamos fazer uma pausa e analisar com cuidado esse texto. Si la ley de la cual el apóstol Pablo ha hablado desde el capítulo número 1, Se a lei da qual vem falando o apóstolo Paulo desde o capítulo 1, que de acuerdo con el capítulo número 2 es la ley que será base del juicio, que segundo o capítulo 2 é a lei que será a base do juízo, si esta ley tiene implicación universal, se essa lei tem implicação universal, si su existencia ha sido eterna, se sua existência foi eterna, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice la ley se introdujo? a que se refere o apóstolo Paulo quando diz que a lei foi introduzida? Para comprender lo que el apóstol Pablo dice aquí, es necesario tener una visión bien breve del capítulo número 2. Para entender o que ele diz aqui, é necessário ter uma breve visão do que diz o capítulo 2, Versículo número 14 al 16. do verso 14 ao 16. La palabra de Dios dice: Diz a palavra do Atenção. Senhor. Atenção. pero cuando los gentiles, Mas quando os gentios, recuerden que la palabra gentil es la palabra latina que traduce naciones. lembre-se que a palavra gentil é a palavra que no latim traduz nações.
La palabra griega es taethne, A palavra grega é taethne, de donde viene la palabra al español etnia. ¿Tienen esa palabra en de onde portugués? vem a palavra etnia. Cuando la palabra entonces dice, porque cuando los gentiles, habla de todas las familias de la tierra. Então, quando a palavra fala dos gentios, fala de todas as famílias da terra. Cuando las naciones Quando as nações que no tienen ley que não têm lei hacen por naturaleza lo que es de la ley, fazem naturalmente as coisas contidas na lei, estos, aunque no tengan ley, não tendo eles lei, son ley para sí mismos. são lei para si mesmos. Versículo 15 es muy importante. Muito importante agora o verso 15. Mostrando la obra de la ley Os quais mostram a obra da lei, escrita en sus corazones, escrita em seus corações, dando testimonio su conciencia testificando também a sua consciência y acusándoles o defendiéndoles sus e razonamientos. seus pensamentos, acusando-os ou defendendo-os. Antes de que la ley fuese introducida, Antes que fosse introduzida a lei, su existencia eterna se manifestaba en el razonamiento moral de los hombres. sua existência eterna se baseava no racionamento moral dos homens. La introducción de la ley de la que habla el apóstol Pablo A introdução da lei, da qual fala o apóstolo Paulo, es sin duda alguna una alusión al Sinaí. sem dúvida é uma alusão ao Sinai. El Sinaí no trae a la existencia la ley. O Sinai não traz a lei à existência. La ley que existía reflejada en el razonamiento moral humano A lei que existia, refletida no racionamento moral humano, fue aclarada, foi explicitada esclarecida, explícita en el Sinaí. no Sinai. ¿Con cuál propósito? Com qual propósito? ¿Para acabar con el pecado? Para acabar com o pecado? No, Não. dice la palabra de Dios. Diz a palavra de Deus. Pero la lei se introdujo para que el pecado abundase. Mas a lei se manifestou para que o pecado abundasse. Y la más irrefutable evidencia bíblica E a maior e mais irrefutável evidência bíblica es que precisamente en el lugar donde Israel recibió la ley, é que justamente onde Israel recebeu a lei, en ese lugar todo el pueblo cometió idolatría nesse lugar todo o povo cometeu idolatria en pos del becerro de oro. através do bezerro de ouro. La dádiva de la ley, A dádiva da lei, la introducción de la a ley, introdução da lei la explicitación de la e a ley explicitação dessa lei no acabó con el pecado. não acabou com o pecado. Mostró cuán profundo estaba el Mostrou o quão pecado profundo estava o pecado arraigado en el pueblo. arraigado no povo. ¿Recuerdan lo que ocurrió con Moisés antes de salir él de Egipto la primera vez? Lembram o que aconteceu com Moisés antes que saísse do Egito a primeira vez? Moisés mató a un egipcio que Moisés maltrataba a un matou hebreo. um egípcio que maltratava um hebreu. ¿Existía la ley dada en el Sinaí en ese momento? Tinha a lei do Sinai nesse momento? ¿Había acontecido el Sinaí? Havia acontecido já o do Sinai? ¿Conocía Moisés que lo que había hecho era malo? Moisés sabia que o que tinha feito era mal? Por medio del razonamiento moral tenía conocimiento. Por causa da razão moral, ele tinha conhecimento. Pero cuando escuchó de parte del gran Jehová, Mas quando escutou de parte do grande Deus, no matarás, não matarás, entonces su pecado então o seu pecado se convirtió se converteu en transgresión em de la ley transgressão da lei revelada por Dios. revelada por Deus. El pecado que existía en el mundo, O pecado que existia no mundo, como transgresión de la ley de la conciencia, como transgressão da lei da consciência, como transgresión de la ley dada en la moral del ser humano, como transgressão da lei dada na moral do ser se humano, convirtió en la transgresión de la ley revelada se por Dios. converteu na transgressão da lei revelada por Deus. Y el pecado que ya existía en el mundo E o pecado que já existia no mundo vino a ser sobremanera veio a pecaminoso. ser sobremaneira pecaminoso. La introducción de la ley A introdução da lei causa la abundancia de pecado. causa a abundância de pecado. Porque el conocimiento de la ley, Porque o conhecimento da lei, lejos de proveer poder para obedecerla, longe de prover o poder para obedecê-la, convence del pecado. convence do pecado. Muestra el pecado sobremanera Mostra pecaminoso. o pecado grandemente pecaminoso. Y esa era la intención del Sinaí. E essa era a intenção do Sinai. La intención del Sinaí era mostrar al pueblo todo A intenção do Sinai era mostrar ao povo todo la profunda y a arraigada profunda e arraigada
esencia y contaminación del essência e pecado contaminação do pecado, que dominaba sus que corazones. dominavam seus corações. Para que al conocer la ley, Para que ao conhecer a lei, lejos de creer en su propia capacidad para obedecerla, longe de crer em sua própria capacidade para obedecê-la, el pueblo buscase ayuda divina o povo buscasse ajuda divina para moldear sus corazones a esa ley. para moldar os seus corações a essa lei. Es exactamente lo mismo que ocurre contigo y conmigo. É exatamente o que acontece com você e comigo. Cuando nosotros conocemos la ley, Quando nós conhecemos a lei, se produce en nosotros el conocimiento del pecado. se produz em nós o conhecimento do pecado. El conocimiento de la lei O conhecimento da lei no nos lleva a obedecerla, não nos leva a obedecê-la, solo profundiza nuestra comprensión só del pecado. aprofunda essa compreensão sobre o pecado. Solo nos muestra cuán arraigado está Só el nos pecado en mostra o quão nosotros. arraigado está o pecado em nós. Cuánto dominio tiene sobre nosotros. Quanto domínio ele tem sobre nós. Por esa razón, E por essa razão, en el mismo lugar en que el pueblo conoció la ley, no mesmo lugar onde o povo conheceu a lei, en ese mismo lugar se conoció como idólatra el pueblo. no mesmo lugar foi o povo conhecido como idólatra. Y eso es lo que ocurre con nuestro conocimiento de la ley. E é isso que acontece com o nosso conhecimento da lei. Lo que produce es conocimiento de la propia pecaminosidad O que humana. possui é conhecimento da própria pecaminosidade má. No puede proveer poder para obedecerla. Não pode prover poder para obedecê-la. El conocimiento de la ley no acaba con el O pecado, conhecimento da lei não acaba com o pecado. solo muestra cuán terrible y grande es. Só mostra o quão terrível e grande é. Ahora dice el texto, Agora diz o texto, versículo número 20. no verso 20. Mas cuando el pecado abundó, Mas quando o pecado abundou, sobreabundó la gracia. superabundou a graça. ¿Qué quiere decir esto? O que quer dizer isso? Recuerden que estamos en una alusión histórica al Sinaí. Lembre-se que estamos em uma alusão histórica ao Sinai. Y la primera interpretación debe corresponder al Sinaí. E a primeira interpretação deve corresponder ao Sinai. ¿Cómo es que en el lugar donde abundó el pecado sobreabundó la gracia? Como é que no lugar onde abundou o pecado, superabundou a graça? Según Éxodo 20 y Éxodo 24, Segundo el pueblo de Êxodo 20 Israel e 24, o povo de Israel había concertado apresuradamente un pacto con el Señor havia feito um concerto apressado com o seu Deus, que fue sellado por Moisés rociando la sangre sobre el que pueblo foi y sobre el selado libro. por Moisés, aspergindo sangue sobre o povo Y sobre el libro. e sobre o livro. ¿Por qué un pacto era sellado así con sangre? Por que o pacto era selado com sangue? Para enseñar la realidad de que el que quebrantase ese pacto Para ensinar a realidade que aquele que quebrantava o pacto iba a tener el mismo destino que el animal cuya sangre había sido ia ter provista. o mesmo destino do animal cujo sangue havia sido espargido. En otras palabras, Em outras palavras, quebrantar un pacto de sangre quebrar um pacto de sangue tenía solo como consecuencia tinha como única consequência la muerte. a morte. La pregunta es, A ¿el pergunta pueblo é, de Israel o povo de Israel quebrantó ese pacto que concertó con el Señor? quebrou esse pacto que fez com o Senhor? Cuando idolatró al becerro de oro, ¿quebrantó el pacto? Quando idolatrou o bezerro de ouro, ele quebrou o pacto? ¿Por qué no murió todo el pueblo? Por que não morreu o povo todo? Porque Dios aceptó una mediación simbólica. Porque Deus aceitou uma mediação simbólica. Moisés le dijo al Señor, Señor, Moisés disse ao Senhor, Senhor, no se diga de tu nombre que sacaste a este pueblo al desierto não se diga do seu nome que tiraste esse povo para o deserto, para matarlo en el desierto. para matá-los aqui no deserto. Ráeme de tu libro, Tira-me do teu livro, pero no hagas eso al pueblo. mas não faça isso com o povo. Eso es exactamente lo que significó la mediación de Cristo. É exatamente isso que significou a mediação de Cristo. En el lugar donde abundó el No pecado, lugar onde abundou o pecado, sobreabundó la gracia superabundou a graça. y la vida del pueblo E a vida do povo fue postergada, foi fue postergada, prolongada foi prolongada por la mediación de Cristo pela delante del mediação Padre, de Cristo junto ao Pai, que tenía como símbolo la mediación de que Moisés. tinha como símbolo a mediação de Moisés. Exactamente eso sucedió en el jardín del Edén. Exatamente isso aconteceu no Jardim do Éden. La ley era clara. A lei era clara. El día que comas de ese O árbol, dia que comer desse fruto, ciertamente morirás. certamente morrerás. ¿Por qué no murió Adán y Eva? Por que não morreram Adão e Eva? Porque tan pronto como hubo pecado, Porque tão logo houve o pecado, hubo un Salvador. houve um Salvador. En el instante en que hubo pecado, No instante em que houve pecado, Cristo se
se levantó entre los vivos y los muertos Cristo se levantou entre os vivos e os mortos y le dijo al e Padre, disse ao Pai: la humanidad no morirá, a humanidade não tendrá morrerá, otra oportunidad terá outra y oportunidade, su condena caerá sobre mí. e sua condenação cairá em Desde el mim. mismo jardín del Edén, Esse mesmo jardim do Éden, Cristo lleva sobre sus hombros ali Cristo leva sobre seus la ombros penalidad de la transgresión de la ley, a penalidade da transgressão da lei, para que el hombre no fuese aniquilado en el Edén para que o homem não fosse aniquilado no Éden. y la vida del mundo E a vida do mundo dependa del sacrificio de Cristo, dependa do sacrifício de Cristo, que desde el jardín del Edén que desde o jardim do Éden ha sido efectivo para tem nosotros. sido efetivo para nós. Por eso todo el mundo en el Antiguo Testamento vivió. E por isso todo mundo no Antigo Y Testamento por eso sobreviveu. ahora, a pesar de nuestros pecados, E por isso agora, apesar de nossos pecados, usted no es muerto. você não é morto. Porque Cristo ha provisto un tiempo de gracia para toda la humanidad. Porque Cristo proveu um tempo de graça para toda a humanidade. Su sangre es la vida Seu del mundo. sangue é a vida do mundo. No se le olvide eso nunca. Não esqueçam disso nunca. La sangre de Cristo O sangue de Cristo es la vida del mundo. é a vida do mundo. Y por esa razón la hermana White dice E por isso a irmã White diz que cada pan que nosotros comemos que cada pão que nós comemos lleva estampada la cruz del Calvario. leva ali a cruz do Calvário. Cada vaso de agua que usted bebe Cada copo de água que você toma lleva el sello de la cruz. tem o selo da cruz. Y cada comida que se come en su hogar E cada refeição que é comida no seu lar es como si fuese la mesa del é Señor. como se fosse a mesa do Senhor. Porque usted come pan, Porque você come pão, usted bebe agua, você bebe água, usted respira você respira por la sangre de Cristo. pelo sangue de Cristo. Su muerte es la vida del Sua mundo. morte é a vida do mundo. Donde abundó el pecado, Onde abundou o pecado, Sobreabundou a superabundou a graça. y usted está vivo hoy E você está vivo hoje por la gracia de Cristo. pela graça de Cristo. Ahora mira esto, Agora olhem isso. versículo 1. Verso 21. Aquí tenemos entonces el escenario de nuestro tema. Agora temos então o cenário de nosso tema. Ahora comienza nuestro tema. E agora começa o nosso tema. Atención. Atenção. Para que así como el pecado reinó para muerte, Para que assim como o pecado reinou para a morte, primer reino primeiro reino es el reino del pecado. é o reino do pecado. ¿Cuál es su finalidad? Qual é a sua finalidade? ¿Cuál es su fin? Qual é o seu fim? ¿Hacia dónde lleva cautivos a aquellos súbditos sobre los cuales reina? Em que direção ele leva os cativos sobre os quais reina? Hacia la muerte. Para a morte. Reino número 1, Reino número 1. el reino del pecado O reino do pecado y su finalidad e sua finalidade, es la muerte. que é a morte. Ahora vamos al reino número 2. Agora vamos ao reino número 2. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Também a graça reine pela justiça para a vida eterna. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Reino número 2, Reino número 2. el reino de la O gracia. reino da graça. ¿Cuál es su finalidad? Qual é a sua finalidade? La vida eterna. A vida eterna. Ahora el texto Agora o texto nos introduce un tercer elemento nos introduz um terceiro elemento dentro de la descripción del segundo reino. dentro da descrição do segundo reino. Atención con esto. Atenção com isso. De esto depende el tema a continuación. Disso depende a continuação desse tema. El reino de la gracia, O reino da graça, finalidad, finalidade, la vida eterna. a vida eterna. Y ahora el reino de la gracia se nos presenta con un medio. E agora o reino da graça se apresenta a nós com um meio. Es el medio, É o meio, es el instrumento, é o instrumento, es el agente é o agente, por medio del cual la gracia reina para vida. por meio do qual a graça reina para a vida. ¿Cuál es el medio? Qual é o meio? ¿Cuál es el agente? Qual é o agente? ¿Cuál es el instrumento? Qual é o instrumento? Es mediante la justicia de nuestro Señor Jesucristo. É mediante a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21 lo dice claro. O verso 21 diz claramente: La gracia reine para vida por la justicia mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muito largo. La gracia reina para vida A graça reina para a vida por la justicia pela justiça mediante Jesucristo. mediante Jesus Cristo, Senhor nuestro. Senhor nosso. Entonces es claro, Então é claro, el reino de la gracia, o reino da graça, cuya finalidad es la cuja vida, finalidade é a vida, tiene un instrumento. tem um instrumento. Es la justicia É a de justiça Cristo. de Cristo. Bien, el reino Tem. número 1, O reino número 1, el reino del pecado. o reino do pecado. A Finalidad, finalidade, la muerte. a morte. Instrumento, Instrumento, medio, meio, agente, agente, no tiene. não tem.
Al menos el texto no lo dice. Pelo menos o texto não diz isso. O usted puede encontrarlo en el texto. Ou você pode encontrar algo no texto. Usted puede hacer el ejercicio de encontrarlo, Você pode fazer o exercício de encontrá-lo, pero no está en el texto. mas não está no texto. ¿Cómo se llama esa figura literaria? Como se chama essa figura literária? Se llama elipsis. Se chama o ipsis. Elipsis es la figura literaria empleada por un autor É a figura literária empregada por um autor, en la cual existe una omisión de un término na qual existe a omissão de um termo, con el propósito de presentarlo en el futuro. com o propósito de apresentá-lo no futuro. Para eso se escribió el capítulo número 6 E de para Romanos, isso foi escrito no capítulo 6 de Romanos, para mostrarnos cuál es el instrumento del reino del pecado para mostrar-nos qual é o instrumento do reino do pecado y cuál es la importancia de saber el instrumento del reino del e pecado, qual é a importância de saber o instrumento do reino do pecado, que usted completa la oposición. que você completa a oposição. La gracia se opone al pecado, A graça se opõe ao pecado, la vida eterna a la muerte eterna, a vida eterna à morte eterna, y la justicia de Cristo e a justiça de Cristo se opone a... se opõe a quê? No lo sabemos todavía. Não sabemos ainda. Ahora vamos a descubrir. Vamos descobrir agora. En otras palabras, Em outras palavras, al descubrir el instrumento del reino del pecado para muerte, ao descobrir o instrumento do reino do pecado para a morte, descubrimos cómo opera la justicia de Cristo. descobrimos como a justiça de Cristo ¿A opera. qué se va a oponer la A que justicia de ela vai se Cristo? opor. Vamos entonces a descubrirlo. Vamos descobrir isso então. Capítulo número 6 de Romanos. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? Que diremos então? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De ninguna manera. De forma alguma. Porque los que hemos muerto al pecado, Por como nós que estamos mortos para o pecado, ¿cómo viviremos aún en él? viveremos ainda nele? En otras palabras, el versículo número 2 nos dice Em outras palavras, o verso 2 nos diz que la gracia y el pecado que a graça e o pecado no pueden vivir juntos. não podem viver juntos. Cuando la gracia reina en el corazón, Quando a graça reina no coração, el creyente se muere al pecado. o crente morre para o pecado Ya no persevera más en el pecado. e já não persevera no pecado. No necesita abundar en el pecado para que la gracia siga Não precisa sobreabundando. abundar no pecado para que superabunde a graça. Cuando llega la gracia al alma, Quando a graça chega até a alma, la persona experimenta muerte a al pessoa pecado. experimenta morte ao pecado. Así que antes de seguir adelante, Então, antes de continuar, usted necesita grabar esta frase. você precisa gravar essa frase: Muerte al pecado. morte ao pecado. ¿Qué cosa es eso? O que é isso? Muerte al pecado. Morte ao pecado. ¿La grabaron? Gravaram isso? La vamos a necesitar más tarde. Vamos precisar disso mais tarde. El apóstol Pablo entonces en el capítulo número 6, versículo 3 en adelante, Então, Paulo, no capítulo 6, versos 3 em adiante, va a responder dos preguntas vai responder implícitas. duas perguntas implícitas. Pregunta número 1. Primeira pergunta: ¿Cómo se muere el creyente al pecado? como o crente morre para o pecado? ¿En qué circunstancia experimenta esa muerte? Em que circunstância experimenta essa morte? Y segunda pregunta, E segunda pergunta: ¿qué significa? o que significa, ¿Qué o acontece que acontece cuando el creyente quando muere o al crente pecado? morre para o pecado? ¿Qué es morir al O que pecado? é morrer para o pecado? Esas dos preguntas el apóstol Pablo las responde a Essas partir duas del perguntas versículo o número apóstolo 3. Paulo responde a partir do verso 3. Vamos a leer. Vamos ler. Primera pregunta. Primeira pergunta: ¿Cuál era? qual era? ¿Cómo se muere el creyente al Como o crente morre para el pecado? o pecado? Vamos a leer. Vamos Versículo ver. 3. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Versículo 4. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él Portanto, fomos sepultados com ele para muerte por el bautismo. para a morte pelo batismo. Versículo número 5, Verso 5, primera parte. primeira parte. Porque si fuimos plantados, Porque se fomos plantados, fuimos enterrados se fomos enterrados juntamente con juntamente com Él ele en la semejanza de na su muerte. semelhança de sua morte. Vamos a parar. E vamos parar.
¿Cuál es la respuesta a la primera pregunta? Qual é a resposta à primeira pergunta? ¿Cómo muere el creyente al pecado? Como o crente morre para o pecado? ¿Cuál es la respuesta? Qual é a resposta? El creyente muere O crente morre cuando participa de la muerte de cruz quando participa da morte da cruz. juntamente con Cristo, Juntamente com Cristo, en la cruz de Cristo, na cruz de Cristo, por medio del por meio do bautismo. batismo. Cuando el creyente es bautizado, Quando o crente é batizado, lo que acontece con él o que acontece com ele es que él por la fe es llevado a la cruz de é que Cristo pela fé ele é levado à cruz de y Cristo. juntamente con Cristo E muere. juntamente com Cristo morre. Verá, Vamos ver. la muerte de Cristo en la cruz no sucedió solamente A morte de Cristo na cruz não aconteceu somente para que él tomara nuestro lugar. para que ele tomasse o nosso lugar. También la cruz se levantó A cruz também foi levantada para que usted tome su lugar para que você tome o seu lugar cuando se bautiza. quando você se batize. Para que usted pueda morir Para que você juntamente con possa él. morrer para você. La cruz fue A levantada cruz foi levantada para que usted sea crucificado para que você seja y crucificado usted pueda decir, e você possa dizer: con Cristo estoy juntamente estou crucificado. crucificado com Cristo. ¿Se da cuenta? Percebem? Entonces, Então, esto es demasiado importante. isso é demasiado importante. Por favor, no pierda esto de vista. Não perca isso, por favor. El bautismo suyo, O seu batismo, el bautismo mío, o meu batismo, es lo que es. é o que é. Significa lo que E significa. significa o que significa. Y es una realidad E é uma realidade solamente porque Cristo somente murió porque en la Cristo cruz. morreu na cruz. Si Cristo no hubiese tomado la Se cruz, Jesus não tivesse tomado a cruz, el bautismo suyo y mío no tiene nada de o sentido. batismo seu e meu não tem nada de valentia. Porque si el bautismo suyo Porque se o batismo seu es la crucifixión juntamente con é a Cristo, crucificação juntamente com Cristo, pero la cruz nunca sucedió, mas a cruz nunca aconteceu, entonces ¿qué ocurre cuando usted se o que bautiza? acontece então quando você se batiza? Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entendem? Su bautismo y el mío es una realidad, O seu batismo e o meu são realidade, es lo que es, é o que é, significa lo que e significa, significa o que significa, porque Cristo fue a la cruz. porque Cristo foi para a cruz. Lo que usted experimenta en el O bautismo, que você prova no batismo, Él lo tuvo que haber experimentado ele en la teve cruz. que experimentar na cruz. No hay de otra forma. Não há outra forma. Bien, Bem, segunda pregunta. segunda pergunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? Qual era a segunda pergunta? ¿Qué significa morir al O que pecado? significa morrer ao pecado? ¿Qué ocurre al morir al O pecado? que acontece quando morremos para o pecado? Esto es lo que significa. Isso é o que significa. Versículo número 6. Verso 6. Y mira con atención, por favor, cómo comienza el versículo 6. E olhem com atenção, por favor, como começa o verso 6. El versículo 6 en español comienza diciendo, sabiendo esto. E o verso 6 começa dizendo, sabendo isto. ¿Por qué? Por quê? ¿Qué significa que un versículo comience diciendo, sabiendo esto? O que significa que um verso comece dizendo, sabendo isto? Que esto era doctrina conocida por todos los cristianos tempranos. Que isso era uma doutrina conhecida por todos os primeiros cristãos. Todos debían saber esto. Todos deveriam saber isso. Todos conocían lo que ocurría en el bautismo. Todos conheciam o que acontecia no batismo. ¿Qué ocurre cuando la persona muere al pecado? O que acontece quando a pessoa morre ao pecado? Cuando es bautizado, Quando é batizada? ocurre esto. Acontece isso. Sabiendo esto, Sabendo isto, que nuestro viejo hombre que o nosso velho homem fue crucificado juntamente con él. foi crucificado com ele. Y aquí está el sentido de morir al pecado. E aqui está o sentido de morrer ao pecado. Esto es lo que significa muerte al pecado. Isso é o que significa morte ao pecado. Para que el cuerpo del pecado, Para que o corpo do pecado, pregunta, pergunta,
Hablamos hoy acerca del cuerpo del pecado, Falamos hoje sobre o corpo do pecado, el cuerpo del ser humano dominado por el o pecado, corpo do ser humano dominado pelo pecado, la voluntad del ser humano ejercida en el cuerpo dominada por los demonios, a vontade do ser humano exercida no corpo dominada pelos demônios, para que el cuerpo del pecado, para que o corpo do pecado, es decir, ou seja, el lugar donde los deseos y pasiones de mi vida o lugar onde os desejos e paixões da minha vida se experimentan y se sienten, se provam e se sentem, es en el cuerpo é no corpo donde los deseos y pasiones tienen su onde os existencia, desejos e paixões têm a sua tienen existência, su asidero. têm o seu assentamento. Alguna persona podría decir, Alguma pessoa poderia dizer: no, en mi caso es solo la mente. não, no meu caso é só a mente. ¿Sí? Sim? Y la mente suya E a sua mente no depende del cerebro, não depende do cérebro? y su cerebro no es parte del O cuerpo. seu cérebro não é parte do corpo? La mente es una función del A mente cuerpo. é uma função do corpo. La mente es una función del cerebro. A mente é uma função do cérebro. Es tanto y tan realidad É tanta realidade que cuando usted se siente airado que quando você está irado por un proceso cognitivo en su mente, por um processo cognitivo na sua mente, hasta las orejas se hacen até as rojas. orelhas ficam vermelhas. ¿Por qué? Por quê? ¿Acaso la tentación no estaba solo en su Por mente? acaso a tentação não estava só na mente? La mente es tan parte de su cuerpo A mente é tão parte do seu corpo como la pierna. como a perna. Lo que ocurre es O que acontece é que la filosofía moderna, que a filosofia moderna, desde el filósofo francés desde o filósofo francês René Descartes, René Descartes, él introdujo una separación ele introduz uma separação entre la mente entre a mente y el cuerpo. e o corpo. Una separación filosófica, Uma separação filosófica, una separación platónica, uma separação platônica, en donde la mente puede ser concebida sin el cuerpo. onde a mente pode ser concebida sem o corpo. Es la misma separación É a mesma separação del alma y el cuerpo da alma e o corpo que le permitía a los corintios, que permitia aos coríntios, a los que Pablo escribió, aos quais Paulo escreveu, decir, yo puedo unir mi cuerpo a una ramera, dizer: eu posso unir meu corpo com uma prostituta, pero mi alma está limpia en Cristo. mas a minha alma está limpa em Cristo. Es una separación É cuerpo, uma separação de corpo, mente, mente, filosófica, é filosófica, platónica, platônica, pagana, pagã, nunca bíblica. nunca bíblica. Usted es una sola cosa Você é uma coisa só, y su mente e a sua mente depende de su cuerpo. depende do seu corpo. Por eso es que usted come E bien, por isso você come bem, por eso es que usted descansa bien, por isso você descansa bem, por eso es que usted hace ejercicio e físico, por isso que você faz exercício físico, por eso es que usted toma sol, e por isso que você toma sol, por eso es que usted es temperante, e por isso você é temperante, porque su cuerpo porque o seu corpo determina su mente. determina a sua mente. Entonces mira esto. Então, olhem isso. El lugar donde los deseos y pasiones se O experimentan lugar onde são experimentados paixões e desejos es precisamente en el cuerpo. é precisamente no corpo. ¿Qué ocurre cuando yo muero al O pecado que en el acontece quando bautismo? eu morro ao pecado no batismo? ¿Qué ocurre cuando yo muero al O pecado que en acontece Cristo? quando eu morro ao pecado em Cristo? El cuerpo del pecado es O destruido. corpo do pecado é destruído. ¿Cómo que es destruido? Como ele é destruído? La palabra griega anargein, A palavra grega anargei, que aparece aquí, que aparece aqui, aparece también en Romanos 3:31. também aparece em Romanos 3:31. ¿Cómo dice? E o que é que diz ali? Dice así. Diz assim: Entonces, por la fe invalidamos la ley. anulamos então a fé pela lei? ¿Cuál palabra ¿La ley pela ustedes fe? creen Qual palavra vocês creem? que es la palabra griega anargein, Que vocês creem que a palavra grega anargei, que en Romanos 6:6 se traduce como destruido, que em Romanos 6:6 é traduzida como destruído, aquí en Romanos 3:31? e aqui em Romanos 3:31. La palabra anular. A palavra anular. ¿Qué significa que el cuerpo del pecado sea anulado? O que significa que o corpo do pecado seja anulado? Significa que el cuerpo del pecado Significa que o corpo do pecado pierde su dominio, perde o seu domínio, pierde su poder para perde o seu reinar, poder para pecar, pierde su jurisdicción perde a sua jurisdição en aquel que muere en Cristo al naquele pecado. que morre em Cristo ao pecado. ¿Y cómo eso es posible? E como isso é possível? ¿Recuerdan la frase? Lembram da frase? Morir al pecado Morrer ao pecado
Vamos a leer. Vamos ler. Versículo número 8 al 10. Verso 8 até o verso 10. Y si morimos con Cristo, Ora, se morremos com Cristo, creemos que también viviremos con Él. cremos que também viveremos com Ele, Sabiendo esto, sabendo que Cristo, tendo sido Cristo, habiendo resucitado de los muertos, sendo ressuscitado entre os mortos, ya no muere. já não morre. La muerte no se enseñoreará más de Él. A morte não tem mais domínio sobre ele. ¿Recuerdan la frase morir al pecado? Lembram da frase morrer ao pecado? ¿Qué significa morir al O que pecado? significa morrer ao pecado? Que el cuerpo del pecado sea Que o corpo do pecado seja anulado. anulado. Versículo 10. Verso 10. Porque en cuanto murió, Pois, quanto ao morrer, pregunto, Pergunto. ¿de quién está hablando el versículo de 10? quem o verso está falando, verso 10? Cuando el versículo dice, porque en cuanto murió, Quando o verso diz, pois, quanto ao morrer, ¿quién está hablando el de texto? quem está falando o texto? De De Jesucristo. Jesus Cristo. ¿Sí o no? Sim ou não? Claro que sí. Claro que sim. Ahora mira lo que dice el versículo 10. Agora, olhem o que diz o sobre verso Jesús. 10, só de Jesus. No pierda esto, Sobre por favor. Jesus. No pierda esto, por favor. Não perca isso, por favor. Porque en cuanto murió, Porque quanto ao morrer, al pecado murió una vez por todas. ele morreu uma só vez para o pecado. ¿Cómo? Como? Espera un momento. Esperem um momento. ¿Qué significa para el creyente cuando es bautizado O que significa para o crente quando ele é batizado? morir al pecado? Morrer ao pecado. El cuerpo del pecado pierde dominio sobre, O corpo do pecado creyente. perde domínio sobre o crente. ¿sí o no? Sim ou não? Bien. Bem, Dice la Biblia claramente diz a Bíblia claramente que Jesucristo murió al que pecado. Jesus Cristo morreu ao pecado. ¿Sí o no? Sim ou não? ¿Para qué? Para quê? Recuerda que usted y yo podemos morir al pecado solamente participando de la cruz. Lembra-se que você e eu só podemos morrer ao pecado participando da cruz? El bautismo suyo, O seu batismo, el bautismo mío, o meu batismo, es lo que es. é o que é. Significa lo que Significa o que significa. significa. Porque Cristo murió Porque en Cristo la morreu na cruz. cruz. Oh. Si usted por medio del bautismo Se você, através do batismo, muere al pecado morre ao pecado, para que el cuerpo del pecado pierda dominio sobre para que o usted. corpo do pecado perca o domínio sobre você, ¿Creen ustedes que en la cruz Cristo tuvo que clavar un cuerpo de pecado? vocês creem que Jesus teve que cravar um corpo de pecado na cruz? Por eso Romanos capítulo número 8, Por isso, Romanos capítulo 8, versículo número 3, no verso número 3, dice así: diz assim: porque lo que era imposible para la ley, porquanto o que a lei não podia fazer, por cuanto era débil por la carne, visto como estava fraca pela carne, Dios enviando a su Hijo Deus, enviando o seu próprio Filho, en semejanza de carne de em pecado, semelhança da carne y a pecaminosa, causa del pecado, e por causa do pecado, condenó al pecado en la carne. condenou o pecado na carne. En la cruz, Na cruz, Cristo crucificó Cristo crucificou el cuerpo o corpo que siente, que sente, que experimenta, que experimenta pasiones paixões y debilidades, e debilidades, para que cuando usted se bautice para en que Cristo, quando você se batiza em Cristo, usted participe de la victoria de você Cristo participe da vitória de Cristo sobre el dominio de las sobre o pasiones, domínio das paixões, sobre el dominio de las sobre o domínio debilidades. das fragilidades. Por eso él llevó un cuerpo semejante Por al isso, nuestro. ele levou um corpo semelhante a ao la nosso cruz. para a cruz. Si la cruz no crucificó un cuerpo semejante al nuestro, Se a cruz não crucificou um corpo semelhante ao nosso, su bautismo no puede o seu crucificar batismo não pode justificar você. su cuerpo O seu corpo con pasiones y deseos. com paixões e desejos. ¿Se da cuenta? Percebem isso?
Si la cruz de Cristo Se a cruz de Cristo no crucifica não el crucifica poder del cuerpo, o poder do que corpo, experimenta pasiones, que experimenta que paixões, experimenta que debilidades, experimenta debilidades, ¿cómo usted puede crucificarlo como você pode crucificá-lo si su bautismo se o seu batismo es una participación de la é uma cruz? participação da cruz? Si usted puede crucificarlo, Se você pode crucificá-lo, entonces Cristo tuvo que clavarlo. então Jesus teve que cravá-lo. Por eso su cuerpo, Por isso seu corpo por eso su humanidad e por isso sua humanidade era la nuestra. era a nossa. ¿Y nuestro amigo perdido? E o nosso amigo perdido? ¿Cuál es nuestro amigo perdido? Qual é o nosso amigo perdido? El instrumento del reino de pecado. O instrumento do reino do pecado. Reino del pecado, Reino do pecado, finalidad, finalidade, la muerte. a morte. Reino de la gracia, Reino da graça, finalidad, finalidade, la vida. a vida. Instrumento del reino de la gracia, Instrumento do reino da graça, la justicia de Cristo. a justiça de Cristo. Instrumento del reino del pecado. Instrumento do reino do pecado. Ahora Pablo está listo para decir. E agora Paulo está pronto para dizer. Versículo 11. Verso 11. Así también vosotros, Assim também vós, consideraos muertos al pecado, considerai-vos mortos ao pecado, pero vivos para Dios en mas Cristo vivos Jesús. para Deus em Jesus Cristo. Versículo 12. Verso 12. Aquí está nuestro amigo perdido. E aqui está o amigo perdido. Lo hemos encontrado. Achamos ele. Escuchemos a Pablo. Escutem o que diz Paulo. No reine pues el pecado. Não reine, portanto, o pecado. Aquí está el reino del pecado. Aqui está o reino do pecado. Y aquí está el instrumento. E aqui está o instrumento. No reine pues el pecado. Não reine, pois, o pecado En vuestro cuerpo em vosso mortal, corpo mortal, para que no lo para lhe obedezcáis obedecerdes en sus em seus concupiscencias. desejos. ¿Cuál es el instrumento del reino del pecado? Qual é o instrumento do reino do pecado? Los deseos y Os pasiones. desejos e as paixões. ¿Te das cuenta que es exactamente la misma cosa del capítulo 1? Vocês percebem que é exatamente o mesmo do capítulo 1. ¿Cuál era el problema en el capítulo número Qual era 1? o problema no capítulo 1? Que la humanidad fue entregada Que a humanidade foi entregue al reinado de sus deseos, ao reinado dos seus al desejos, reinado de sus ao pasiones, reinado de suas al paixões, reinado de una mente ao reprobada. reinado de uma mente reprovada. El instrumento del reino del pecado O instrumento do reino do pecado es los deseos y pasiones são os desejos e paixões que se experimentan en el cuerpo. que se experimentam no corpo. Por esa razón, E por essa razão, cuando usted participa por la fe del bautismo, quando você participa pela fé do batismo, usted es llevado a la cruz de você Cristo. é levado à cruz de Cristo. Para que en la cruz Para que na cruz usted pueda crucificar você possa crucificar los deseos y os desejos e paixões de la carne. da carne. ¿Dice eso la Biblia? Diz isso a Bíblia? Absolutamente. Absolutamente. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 24. verso 24. Pero los que son de Cristo Pois aqueles que são de Cristo han crucificado la carne já crucificaram a carne con sus pasiones y deseos. com as paixões e concupiscências. Oh. ¿Qué cosa es morir al pecado? O que é morrer para o pecado? Es crucificar juntamente É con crucificar juntamente com Cristo Cristo los deseos os y desejos e pasiones paixões, por medio de los cuales por meio dos quais el pecado reinaba para o muerte en pecado nosotros. reinava para a morte em nós. ¿Y qué ocurre cuando usted crucifica los deseos y pasiones de la carne con Cristo en el bautismo? E o que acontece quando você crucifica os desejos da carne com Cristo no batismo? Ahora usted también está listo para participar Agora você também está pronto para participar de su vida. da sua vida.
Porque usted participó de su muerte. Porque você participou da sua morte. Ahora Cristo lo resucita Agora con su Cristo vida. ressuscita você em sua vida. Por eso dice Romanos 6, E por isso diz Romanos 6, versículo 4, no verso 4, segunda parte. segunda parte. Leámoslo todo para tener contexto. Vamos ler tudo para ter o contexto. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, Portanto, fomos sepultados juntamente com ele para a morte, por el bautismo, pelo batismo, a fin de que como Cristo resucitó para que assim como Cristo foi ressuscitado de los muertos dentre os mortos por la gloria del Padre, pela glória do Pai, así también nosotros andemos en vida nueva. assim também nós andemos em novidade de vida. Cuando usted es muerto con Cristo, Quando você é morto com Cristo, también es resucitado con também é Cristo. ressuscitado com Cristo. Enseña eso la Biblia. Ensina isso a Bíblia, Romanos capítulo número 8, Romanos capítulo 8, versículo número 11. verso 11. Escuche uno de los versículos más poderosos de toda la Biblia. Escute um dos versos mais poderosos de toda a Bíblia. No pierda esto, por favor. Não perca isso, por favor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús Mas, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ¿quién resucitó a Jesús de los muertos? quem ressuscitou a Jesus dos mortos? El Espíritu de Dios. O Espírito de Deus. Si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos mora en vosotros, habita em vós, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará también também vivificará vuestros cuerpos mortales. vossos corpos mortais. ¿Qué cosa es un cuerpo mortal? O que é um corpo mortal? Es el cuerpo de muerte. É o corpo da Es morte, el cuerpo del pecado. o corpo do pecado, Es el cuerpo de los deseos y o pasiones. corpo dos desejos e paixões. Cuando nosotros participamos de Cristo, Quando nós participamos de Cristo, el mismo poder que resucitó a Cristo de la tumba o mesmo poder que tirou Cristo da tumba resucita las facultades muertas ressuscita as faculdades mortas de nuestro cuerpo. do nosso corpo. Y ahora los deseos y pasiones E agora, os desejos e pueden paixões someterse a una razón santificada têm que se submeter a uma razão y santificada. podemos vivir conforme al E Espíritu podemos viver segundo o y Espírito no más conforme a la e carne. não mais segundo a carne. ¿Dice eso el Espíritu de profecía? O Espírito de profecia diz isso. Mi cita favorita de los testimonios. Meu texto preferido dos testemunhos. Vamos a leer juntos. Vamos ler juntos. No lean todavía. Não leiam ainda. Vamos a leer juntos. Vamos ler juntos. Escucha esto. Escutem isso. Viene la hora y ahora es, Vem a hora, e agora é, cuando los muertos oirán su voz, quando os mortos ouvirão a voz del Hijo de Dios, do Filho de Deus, y los que la oyeren e os que a ouvirem vivirán. viverão. Mira la interpretación Olhem a interpretação del espíritu de profecía. do Espírito de profecia. Es el Espíritu Santo interpretando la Biblia. É o Espírito Santo interpretando a Bíblia. Escúchala. Escutem. Los fariseos creían en la resurrección de los Os muertos. fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Cristo declara que ahora mismo Cristo declara que mesmo agora, el poder que da vida a los muertos o poder que dá a vida aos mortos se encuentra entre ellos. se encontra entre eles. Qué cosa gloriosa. Que coisa gloriosa. Y ellos han de contemplar su manifestación. E eles hão de testemunhar-lhe a manifestação. Es ese mismo poder de resucitar É esse mesmo poder de ressuscitar que da vida a la persona que dá muerta vida à pessoa morta en delitos y pecados. em ofensas e pecados. Ese espíritu de vida en Cristo Esse Jesús, Espírito de vida em Cristo Jesus, la virtud de su a resurrección, virtude da sua ressurreição, libera a los hombres de la ley del pecado y de la muerte. liberta os homens da lei do pecado e da morte. El dominio del mal es
O domínio do mal é. Me encanta esa palabra en portugués. Eu gosto muito dessa palavra em En português. español dice, Em espanhol diz el dominio del mal es quebrantado. que o domínio do mal é quebrantado. Pero el portugués es glorioso. Mas em português é El glorioso. dominio del O mal es domínio do mal é despedaçado. despedaçado. Oh, poder. 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 El dominio del mal es O despedazado. domínio do mal é Y despedaçado. por la fe, E pela fé, la mente es guardada a del mente pecado. é guardada do pecado. ¿Cuál es el poder? Qual é o poder? El que abre su corazón al Espíritu de Cristo Aquele que abre o coração ao Espírito de Cristo se hace participante torna-se participante de aquel gran poder daquele grande poder que Él sacará su cuerpo del sepulcro. que lhe fará o corpo ressurgir do sepulcro. Oh no, hermano Manuel. Querido predicador Manuel, Querido pregador Manuel, usted no sabe de teología. você não sabe de teologia. Porque es que la naturaleza humana Por que é que a natureza humana es demasiado fuerte é muito forte y solo se nos quitará e só vai ser tirada de en el nós día de la no resurrección. dia da ressurreição? Por eso es que nosotros los teólogos E por isso nós, os teólogos, no podemos creer en la victoria sobre el não pecado. podemos crer na vitória sobre o pecado. Porque solamente un cuerpo resucitado Porque somente um corpo ressuscitado puede guardar perfectamente la pode ley. guardar perfeitamente a lei. Pero ¿acaso aquí no dice que nosotros somos participantes Mas ya? por acaso aqui não diz que nós já somos Del poder participantes de la do resurrección? poder da ressurreição? Es una cuestión de fe. É uma questão de fé. Si usted cree, Se você crê, se hace participante de se ese faz poder participante desse poder, que sacará en el futuro su cuerpo de la tumba. que no futuro vai tirar o seu corpo do sepulcro. Aquí y ahora. Aqui e agora, El poder de o resucitar poder de ressuscitar es suyo é seu. para todo aquel que muere con Cristo. Para todo aquele que morre com Cristo, Para que resucitemos para que ressuscitemos a la vida de Cristo en para a nosotros. vida de Cristo em nós. Con Cristo estoy juntamente Com Cristo crucificado. estou juntamente Y crucificado. ya no vivo yo, E já não vivo eu, mas vive Cristo en mas mí. Cristo vive em mim. ¿Usted quiere eso en usted? Você quer isso em você? ¿Usted quiere participar de ese Você quer poder? participar desse poder? Solamente necesita no resistirse a la obra del Espíritu de Dios en su vida. Precisa somente não resistir à obra do Espírito em sua vida. Solamente necesita decir sí al Precisa Espíritu de somente Dios. dizer sim ao Espírito de Deus. Todo aquel que participa del poder del Espíritu de Todo Dios aquele que participa do poder do Espírito participa del poder enviado del cielo, participa do poder enviado do céu, no con energía modificada, não com energia modificada, sino en la plenitud del poder divino. mas na plenitude do poder divino. Por el Espíritu de Dios, Pelo Espírito de Deus, el creyente participa o crente participa de la naturaleza da divina natureza divina para eliminar para eliminar el dominio del o pecado domínio do pecado y vencer e vencer sobre las tendencias sobre as tendências heredadas y cultivadas herdadas e cultivadas y grabar el propio carácter de Cristo e gravar o próprio caráter de en Cristo nuestra humanidad. na nossa humanidade. Ese es el santo evangelio de Cristo. Esse é o Santo Evangelho de Cristo. ¿A qué cosa se opone la justicia de Cristo? Contra que se opõe a justiça de Cristo? Se opone al dominio de los Se deseos y opõe pasiones. ao domínio dos desejos e paixões. Cuando usted recibe la justicia de Cristo, Quando você recebe a justiça de Cristo, cuando usted recibe su carácter, quando você recebe o seu caráter, Dios pone el carácter de Cristo en lugar del suyo. Deus põe o caráter de Cristo no lugar do seu, En los registros celestiales. nos registros celestiais. Pero allí no queda todo. Mas ali não fica tudo. El carácter de Cristo le es realmente dado. O caráter de Cristo realmente é dado. Se entrelaza con cada fibra de su Se ser. entrelaça com cada fibra do seu Y ser. la mente de Cristo E a mente de es Cristo unida a la suya. é unida à sua. Los deseos de Cristo Os desejos de Cristo se unen a los se suyos. unem com os seus. La voluntad de Cristo A vontade de se Cristo une a su voluntad. se une à sua Y vontade. el creyente llega a ser uno E o con crente Cristo. chega a ser um com Cristo. Y así el creyente se convierte. E assim o crente se converte. Mientras permanezca
unido a Cristo, enquanto permaneça unido a en Cristo, omnipotente, o onipotente, por el poder que habita en nosotros, pelo poder que habita em nós, el poder de Jesús, o poder de el Jesus, poder de la o poder da resurrección. ressurreição. Usted necesita solo creer. Você só precisa crer. Cristo se va a encargar Cristo vai se encarregar de sus deseos y dos seus pasiones. desejos e paixões. Y la promesa está hecha E a promessa está feita, si no resistimos. se não resistimos. Él identificará su voluntad con la nuestra, Ele vai identificar a sua vontade com a nossa, su mente con la nuestra, a sua mente com a nossa, hasta el punto de que cuando le obedezcamos, até o ponto de que quando nós o obedeçamos, estaremos tan solamente estaremos somente siguiendo nuestros propios impulsos, seguindo nossos próprios impulsos, ahora santificados. agora santificados. Cristo puede lograr Cristo pode alcançar que sea una delicia obedecerle. que seja uma delícia obedecer. Cuando Él te atrae a la cruz, Quando Ele te atrai para a cruz, te da una vida nueva. te dá uma vida nova. Y ahora puedes decir juntamente con E agora Cristo, você pode dizer juntamente com Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, o fazer a tua vontade, ó Deus meu, me ha agradado. me tem agradado. Un nuevo corazón, Novo coração, una nueva mente, uma nova mente, un cuerpo resucitado corpo ressuscitado para la gloria de para Dios. a glória de Deus. Usted quiere eso. Você quer isso? Cristo está dispuesto a Cristo darlo. está disposto a dá-lo. Hoy mismo. Hoje mesmo. No hay que esperar a la resurrección. Não tem que esperar até a ressurreição. Hoy su vida puede Hoje, resucitar sua vida pode ressuscitar al poder ao poder de una nueva vida en de uma nova vida em Cristo. Quiero terminar con una pequeña historia. Quero terminar com uma pequena história. Escucha esto. Escutem isso. En el año 2010, No ano de 2010, yo trabajaba en una academia eu trabalhava em uma academia, enseñando clases de inglés. em uma escola, ensinando classes de inglês, dando aulas Para de inglês. jóvenes. Para jovens. Todos jóvenes. Todos jovens. Había un muchacho, Havia um rapaz, un joven de 17 años, um menino de 17 anos, que estaba viviendo la más dura crisis de su que adolescencia. estava passando a pior crise da sua adolescência. Él entraba a mi clase Ele entrava na minha aula solo para sentarse en el fondo del salón, só para se sentar no fundo da sala, recostar su cabeza sobre la mesa encostar a cabeça na mesa y dormir toda la clase. e dormir a aula inteira. Todos los martes, Todas as terças-feiras terça-feira, y todos los jueves, e todas as quintas-feiras. Roberto iba a dormir en la clase de inglés. E então ia dormir na aula de inglês. Su nombre era Roberto. Seu nome é Roberto. Un día, Um dia, un martes, uma terça, Roberto llegó a mi salón, ele chegou na minha sala, todo golpeado. todo cheio de hematomas. ¿Qué pasó? O que aconteceu? Roberto era cantante de música rap. Roberto era cantor de rap. Y dentro de ese ambiente musical, E dentro desse ambiente musical, cantar cantar es una pelea contra alguien más. é uma luta contra um outro. Y Roberto había cantado para luchar contra alguien más. E Roberto estava cantando para lutar com outra pessoa. Pero después de la lucha musical, Mas depois da luta musical, la lucha se tornó física. a luta foi feita física. Y el grupo del otro cantante E o grupo do outro cantor golpeó a Roberto en el piso. golpeou Roberto no chão. Dieron patadas, Deram chutes, dieron deram puños. socos Y Roberto casi muere. e ele quase morreu. Llegó el martes a mi clase Chegou uma terça na minha aula y ese día no durmió. e esse dia ele não dormiu. Esperó toda la clase despierto. Esperou a aula inteira acordado. Y al final de la clase E no final da aula, preguntó para mí, me perguntou: profesor, professor, necesito un consejo. preciso de um conselho. Tengo mucho miedo. Eu tenho muito medo. Tengo miedo de morir. Eu tenho medo de morrer. ¿Por qué tienes miedo de morir? Pregunté. Por que você tem medo de morrer? Eu perguntei. Porque yo canto música rap. Porque eu canto rap. Eso es lo que hago. Isso é o que eu faço. Me gusta. Eu gosto. Pero el otro grupo Mas o outro grupo, contra el que yo canté contra o qual eu cantei, me consiguió solo conseguiu me achar sozinho
y me golpeó. e me bateram. Y ellos prometieron E eles prometeram que si me vuelven a ver, que se eles me veem outra vez, me van a matar. eles vão me matar. Oh, yo pensé, Roberto tiene solamente una oportunidad, Então eu pensei, Roberto tem só uma oportunidade, una sola, uma só, salir de ese mundo. sair desse mundo. ¿Cómo sale? Como sai? 17 años, 17 anos, pelo largo, cabelo longo, pantalones abajo, as calças, os pantalones? abajo, As calças frouxas aqui embaixo, rotas, rasgadas, camisa por a fuera, camisa toda para fora, piercing. piercing. Yo le dije a Roberto, Roberto, Então eu falei, Roberto, tu única oportunidad es oír lo que vamos a decir en el próximo grupo de jóvenes de nuestra iglesia. sua única oportunidade é escutar o que vamos dizer no grupo de jovens da nossa igreja. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos estudar a Bíblia. Por favor, asiste. Por favor, assista. Día jueves, Na quinta-feira, 7 de la noche. 7 da noite. Llegó Roberto a mi casa Ele chegou então na minha casa con una franela, con una camisa com uma camisa que tenía una imagen de Cristo que tinha uma imagem de Cristo y decía, Cristo el mejor del mundo. e dizia, Jesus, o melhor do mundo. Con una gorra de lado, Com um chapéu pro con su lado, pelo largo, com o cabelo longo, con sus pantalones com abajo. as suas calças baixas. Y se sentó para oír la palabra de Cristo. E ele sentou para ouvir a palavra de Jesus. Roberto nunca más dejó de oír la palabra de Dios. Ele nunca mais deixou de ouvir a palavra de Deus. Y poco a poco cortó su cabello. E pouco a pouco ele cortou o cabelo, Quitó su gorra de lado. tirou o chapéu do lado Quitó sus pantalones abajo. e tirou essas calças que ficavam para baixo su terno. e pôs um terno, Tomó su corbata. pegou sua Tomó gravata, su palabra. tomou a sua Bíblia Y se convirtió en un predicador del evangelio. e virou um grande pregador do Evangelho. Libre de todo Livre ese tipo de de todo cosas. esse tipo de coisas. Hecho nuevo en Cristo. Feito novo em Cristo. Tuve el privilegio de predicar en la boda de Roberto. Eu tive o privilégio de pregar no casamento de Y hoy Roberto. tiene una linda familia en Cristo. E agora ele tem uma linda família em Es un Cristo. anciano de la iglesia. É o ancião da igreja, Predicador del evangelio. pregador do Evangelho. Y algunas veces aparece conmigo en la lección de la escuela E algumas vezes sabática. aparece comigo na lição da escola Qué sabatina. gloriosa transformación. Que gloriosa transformação! Como un joven de 17 años Como um puede jovem abandonar de 17 anos pode abandonar todas las cosas que le atan al todas pecado. as coisas que o amarram ao pecado. La justicia de Cristo es la clave. A justiça de Cristo é a chave. Cristo puede sacarte del Cristo pecado. pode te tirar do pecado. Cristo puede controlar con su Ele pode justicia controlar você com sua justiça. todos tus deseos y Todos os pasiones. seus desejos e Si paixões, tan solo le crees, se somente você crer, Él Ele te hará su obra perfecta. fará em você sua obra Para a perfeita, glória de seu nome. para a glória do seu nome. ¿Quieres eso? Você quer isso? Vamos a orar. Vamos orar. Nuestro Padre Santo y bendito, Nosso Pai Santo e Bendito, aquí estamos delante de ti, aqui estamos diante de Ti, con nuestros cuerpos llenos de pasiones y deseos, com nossos corpos cheios de paixões e desejos, que nos han esclavizado a diferentes pecados y vicios. que tem nos feito escravos de diferentes pecados e vícios. Tú conoces cuán fuerte pueden ser Tu conheces o quão fortes podem ser los apetitos de nuestra carne. os apetites de nossa carne. Pero tú, bendito Cristo, Mas Tu, ó bendito Cristo, crucificaste el cuerpo de nuestra humanidad crucificaste o corpo da nossa humanidade en la cruz del na Calvario. cruz do Calvário. Y condenaste al pecado E condenaste en la carne. o pecado na carne. Condenaste al pecado Condenaste o pecado en el lugar donde reinaba. no lugar onde ele reinava. Y ahora prometes darnos tu vida, E agora prometes dar-nos a sua vida, darnos tu propio poder, dar-nos o seu próprio poder, el poder de la resurrección, o poder da el ressurreição, poder de tu o espíritu, poder do seu Espírito, el poder de la naturaleza o divina, poder da natureza divina, para que vivamos ahora guiados por el Espíritu para que agora vivamos guiados pelo y Espírito ya no más por los e deseos não de la mais carne. pelos desejos da nossa carne. Lo creemos, Nós cremos nisso. anhelamos creerte, Desejamos crer no Senhor,
Anhelamos permanecer dependientes de ti E desejamos permanecer dependentes de para Ti, experimentar todo tu poder. para experimentar todo o Seu poder. No podemos nosotros mismos. Não podemos nós mesmos. Nuestros deseos y pasiones son más fuertes que nuestra voluntad. Nossos desejos e paixões são mais fortes que nossa vontade. Resucítanos Ressuscita-nos a una vida nueva. a uma Señor. vida nova, Senhor. Te lo pedimos, Santo Padre, Nós pedimos, Santo Pai, en el nombre de Jesucristo. no nome de Jesus Cristo. Amén, Señor. Amém, Senhor. Amén. IAG. Juntos avançaremos.